Se prepara para reviver a magia da savana, porque hoje a gente mergulha fundo no legado de O Rei Leão. Se você é fã da franquia, já deve ter se perguntado como foi a infância de Mufasa ou Scar, ou então como surgiu uma rivalidade tão intensa entre os irmãos, ou até como Scar conseguiu a sua cicatriz. E a boa notícia é que todas essas perguntas foram respondidas no lançamento do novo filme Mufasa, o Rei Leão. Oi, eu sou o Douglas Italdi. E eu sou o Felipe. Antes de falar do novo filme, a gente volta no tempo para lembrar como tudo começou. Em 94, a Disney lançou O Rei Leão, que se tornou um dos maiores clássicos de animação da história do cinema por conta de sua trilha sonora marcante e da história que consegue tocar até o mais feroz dos corações. A produção de O Rei Leão foi um desafio, principalmente porque a animação era diferente de tudo que a Disney já tinha feito até então. E apesar da tecnologia 3D já estar em desenvolvimento, a Disney optou por uma animação tradicional. A animação foi cheia de dificuldades, e para dar vida à savana, a equipe precisou viajar até a África para estudar mais sobre a fauna e a flora local. Isso ajudou a criar a riqueza de detalhes que a gente vê nas telas. Além de todo o cuidado com a animação, a Disney também se preocupou em criar uma trilha sonora marcante. Com músicas de Elton John e Tim Rice, Rei Leão apresentou algumas músicas que são lembradas até hoje, como O Ciclo da Vida e Hakuna Matata. Desde então, o universo de O Rei Leão se expandiu para diversas mídias. Além de uma infinidade de produtos licenciados e quadrinhos, ele ainda ganhou continuações, séries animadas, uma versão na Broadway e um live action que chegou aos cinemas em 2019. E que, apesar de polêmico, trouxe uma nova geração de fãs para o universo de Simba e companhia. Mas a curiosidade com o passado dos personagens sempre esteve no ar, principalmente entre Mufasa e Scar, os dois irmãos que se tornaram grandes rivais. E é aqui que entra Mufasa, o Rei Leão. O longa lançado em dezembro de 2024 responde à pergunta dos fãs. O filme mostra como Mufasa e Scar se conheceram. E sim, diferente do que todo mundo achava, eles não são irmãos de sangue. Também mostra como Scar conseguiu a sua famosa cicatriz. Para se proteger de um leão que quer acabar com ambos, eles saem juntos em uma jornada até a Pedra do Rei. E no caminho conhecem alguns personagens famosos da animação original. Toda a história é narrada por Rafiki. E a forma como Mufasa e Scar representam coisas completamente opostas sempre foi um dos pontos centrais da franquia. Por isso, no vídeo de hoje, a gente faz não um, mas 2 bolos de cenoura inspirados nos personagens. Pro Mufasa, um bolo clássico de cenoura com brigadeiro. Já pro Scar, um bolo um pouco mais ousado. A gente adiciona especiarias para refletir a personalidade traiçoeira do personagem. Para a massa do bolo do Mufasa, em um liquidificador coloca de 375 gramas a 400 gramas de cenoura, 3 ovos grandes, 1 xícara de óleo e 2 xícaras de açúcar. Bate por uns 5 minutos enquanto peneira 3 xícaras de farinha de trigo em uma travessa. Adiciona 1 colher de sopa de fermento na farinha, mistura bem e despeja o líquido de cenoura. Mistura bem e divide a massa em 3 assadeiras de 20 centímetros. Leva para forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até que você espete um palito e ele saia limpo. Com o bolo frio, utiliza um cortador de 18 centímetros ou desenha um círculo de 18 centímetros em uma folha de sulfite e usa como molde. Depois disso, nivela o bolo para que o topo fique reto. Reserve o bolo enquanto faz o recheio. Em uma panela, adiciona 1 lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de chocolate em pó e 300 gramas de creme de leite. Mistura bem e leva para fogo médio, mexendo sem parar até atingir a consistência de brigadeiro. Quando ele desgruda do fundo ou quando você joga parte da massa em cima do restante e ele demora para voltar a se unir. Desliga o fogo e adiciona mais 100 gramas de creme de leite e 300 gramas de chocolate ao leite. Mistura bem até que o chocolate derreta completamente. Monta o bolo em uma folha de acetato, colocando a primeira das camadas, metade do recheio, a segunda camada, a segunda parte do recheio e a última camada. Cobre com plástico filme e leva para a geladeira por umas 4 horas para que o bolo fique firme.
Para o bolo de Scar, em um liquidificador, coloca de 375 a 400 gramas de cenoura, 3 ovos grandes, uma xícara de óleo e 2 xícaras de açúcar. Bate por uns 5 minutos enquanto peneira 3 xícaras de farinha de trigo em uma travessa. Adiciona uma colher de sopa de fermento na farinha, mistura bem, uma colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de gengibre em pó, meia colher de chá de noz moscada, 1/4 de colher de chá de cravo em pó, mistura tudo bem e adiciona a mistura de ovo e cenoura. Mexe a massa e divide em 3 assadeiras de 20 cm. Leva para forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até que você espete um palito e ele saia limpo. Igual no bolo do Mufasa, corta cada uma das fatias com um cortador de 18 cm e nivela para que elas fiquem retas. Para o recheio, em uma panela, coloca uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de cacau black e 300 gramas de creme de leite. Mistura bem e leva para fogo médio, mexendo sem parar até atingir a consistência de brigadeiro. Quando ele desgruda do fundo ou quando você joga parte da massa em cima do restante e ele demora para voltar a se unir. Desliga o fogo e adiciona mais 100 gramas de creme de leite e 300 gramas de chocolate ao leite. Mistura bem até que o chocolate derreta completamente. Monta o bolo em uma folha de acetato, colocando a primeira das camadas, metade do recheio, a segunda camada, a segunda parte do recheio e a última camada. Cobre com plástico filme e leva para a geladeira por umas 4 horas para que o bolo fique firme. E antes de cobrir e decorar os bolos, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Com os bolos firmes, começa a fazer a cobertura. Para a cobertura do Mufasa, em uma travessa, coloca 975 gramas de chocolate branco tipo cobertura e 225 gramas de chocolate ao leite tipo cobertura. Adiciona também 300 gramas de mistura para chantilly, leva para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até que o chocolate derreta completamente. Com o bolo frio, a gente começa a montagem. Para isso, transfere ele de volta para a base da assadeira de 20 cm que você assou e nas laterais coloca o acetato com textura. Não esquece de untar o acetato com spray desmoldante ou manteiga para que o chocolate não grude. Joga a cobertura nas laterais do bolo, batendo de vez em quando para tirar o máximo das bolhas de ar. Continua preenchendo com toda a cobertura até cobrir todo o bolo. No topo, coloca as 2 metades do círculo de acetato, também untado com desmoldante ou manteiga. Coloca um peso por cima para que o topo fique nivelado. Leva para a geladeira até que ele endureça completamente. Para a cobertura do Scar, em uma travessa, coloca 1,2 kg de chocolate branco do tipo cobertura, 300 gramas de mistura para chantilly e um pouco de corante alimentício para chocolate na cor preta. Leva para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até que o chocolate derreta completamente. Com o bolo frio, a gente começa a montagem. Para isso, transfere ele de volta para a base da assadeira de 20 cm que você assou e nas laterais coloca o acetato com textura. Não esquece de untar o acetato com spray desmoldante ou manteiga para que o chocolate não grude. Joga a cobertura nas laterais do bolo, batendo de vez em quando para tirar o máximo das bolhas de ar. Continua preenchendo com toda a cobertura até cobrir todo o bolo. No topo, coloca as 2 metades do círculo de acetato, também untado com desmoldante ou manteiga. Coloca um peso por cima para que o topo fique nivelado. Leva para a geladeira até que ele endureça completamente. Para decoração, utiliza pasta americana verde e um cortador no formato de gota. Corta 2 peças e une elas. Se você tiver um cortador de coração, você pode utilizar ele. Se você preferir, você pode utilizar a pasta de leite ninho que a gente já ensinou no canal.
Com a faca faz as marcas de cada folha. E com um cortador de flor arredondada ou um canudo faz alguns furos nas bordas. Utiliza também outros tons de verde para fazer mais folhas e pasta americana colorida para fazer flores. Começa cobrindo a base e a quina do bolo com as folhas. E coloca as flores de pasta americana. Para a decoração do Scar, derrete e tempera chocolate branco ou utiliza chocolate branco do tipo cobertura, tingido em 3 tons, vermelho, laranja e amarelo. Despeja uma tira deles em uma folha de papel manteiga e com um palito mescla as cores. Coloca na assadeira e leva para a geladeira para que o chocolate cristalize. Para cobrir o bolo, começa fazendo toda a base com um fogo de chocolate e no topo faz uma parte mais alta para ficar no fundo do bolo e 2 laterais que vão reduzindo de tamanho. Termina colocando os personagens em cima de cada bolo. E esses foram os nossos bolos inspirados em Mufasa Scar. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Para mais receitas inspiradas no maravilhoso mundo de Disney, aqui em cima tem um card. Se quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E se fizer esses bolos, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. Não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais para ver mais fotos dessa receita. A gente se vê na próxima. Tchau! Cheers! E o meu é com especiarias. O meu não. O recheio tá gostoso. Bolo de cenoura é gostoso. Que delícia. Nossa, que delícia. É melhor que os especiarias. Tem um toquezinho de pão de mel. Vamos ver. Não tem um toquezinho de pão de mel? Deixa eu ver o seu. Não sei qual vai ser mais. Eu vou ter que comer mais e cada um para saber qual vai ser mais.